Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Resolvi fazer essa transmissão aqui para antecipar algumas coisas, alguns assuntos com vocês. E boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite, Juliana. Boa noite. Obrigado por estarem aqui com a gente. E vamos esperar o Instagram notificar o pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Todo mundo no clima aí do Dia dos Pais. Dia dos Pais chegando. Tem um delayzinho, vou esperar vocês confirmarem. Tudo certo, beleza, Cintia? Obrigado. Maravilha. Boa noite, Letícia. Boa noite, boa noite. Maravilha, obrigado. Obrigado pela presença de vocês aqui, né? Ao vivo comigo. Esse final de semana é um final de semana que todo mundo espera, né? Alguma coisa diferente, né? Se você puder me ajudar compartilhando essa live, enviando para alguém que possa se interessar por esse assunto, né? Eu não costumo entrar muito aqui no Instagram, pelo menos por enquanto. Eu dei uma pausa porque o dever me chama, né? Eu tenho certeza que muitos maridos também não estão nas redes sociais. Eu tenho vários alunos que não usam redes sociais porque não dá tempo, né? É muita coisa para fazer. E agradeço muito a presença de vocês, tá? Boa noite, boa noite. Legal. Bom, eu queria fazer uma meditação breve com vocês. Eu tenho um prazo, né, para terminar essa live. Eu já programei uma publicação agora às 9 horas da noite. E eu queria falar um pouquinho sobre paternidade, dando início a alguns conteúdos sobre esse assunto nesse final de semana. Como já era esperado, né, não tinha como deixar de falar sobre paternidade nesses dias que antecedem o Dia dos Pais, né? E uma coisa que eu tenho pra mim, é meio engraçado isso, tá? É uma piada interna, mas é uma piada interna só minha, né? Nem a Pamela costuma entender essa piada interna minha, talvez ela entenda daqui pra frente, né? Mas é muito comum quando a pessoa faz aniversário, ela celebra o aniversário, né? Então, por um tempo, eu fui até um pouco chato, né? Eu chegava na pessoa e falava assim, poxa, parabéns, né? Você sobreviveu mais um ano. Parabéns por ter sobrevivido mais um ano. Porque se você parar pra pensar, quando a gente se reúne, né, faz um bolo de aniversário, quando a gente chama pessoas para almoçar com a gente, para jantar com a gente celebra a vida, né? Que bom que você completou mais um ano de vida, né? E quando você dá os parabéns para a pessoa que está fazendo aniversário, você está parabenizando ela pelo quê? Por ter sobrevivido por mais um ano, né? Porque a lógica só pode ser essa, né? Parabéns por ter sobrevivido mais um ano. E eu sempre falei isso, né, para algumas pessoas, de uma maneira meio chata, né, meio melancólica, como de esperar de um cara como eu, né? Mas é uma coisa muito engraçada. Você não consegue ser digno de uma celebração por ter sobrevivido mais um ano. Não faz o menor sentido isso, né? Você não dá parabéns para alguém porque essa pessoa se alimentou bem por um ano e continua viva. Você não dá parabéns para uma pessoa porque ela atravessou na faixa de pedestres e não foi atropelada e continua viva por mais um ano, né? Porque a gente pode até montar estratégias, a gente pode cuidar da nossa saúde, a gente pode se alimentar do Espírito Santo de Deus, a gente pode cuidar da nossa aparência, né? Evitar pegar estrada à noite. A gente tem esses recursos, né? Para que a gente possa preservar a nossa vida e a vida das pessoas que nós amamos. Mas nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, né? A gente sabe que a nossa existência depende da vontade de Deus. Se eu estou aqui, por exemplo, agora, conversando com vocês aqui nessa transmissão, é porque Deus quis, Deus, né, permitiu e Deus disse, olha, Ele vai fazer essa transmissão. Mas se Ele não quisesse, eu não teria feito a transmissão. E a gente só sobrevive por mais um ano de vida se Deus permitir, não é verdade? Então, é uma coisa só para quebrar o gelo aqui com vocês, mas dá uma introdução que eu quero falar. Eu não vejo sentido em dar parabéns para alguém porque fez aniversário, tá? Parabéns por ter sobrevivido por mais um ano, porque é isso que você está falando, né? Mas a pessoa só está viva porque Deus quis, né? Então a gente celebra a vida da pessoa, né? Que bom que você completou mais um ano, né? Parece chatice da minha parte, né? Mas tem tudo a ver com o que eu quero falar com vocês aqui hoje, né? A paternidade, ela é um monstro. Ela é um monstro de várias formas, mas ela pode ser um anjo de Deus, um anjo de luz, com muitas miríades de formas, né? Todos os problemas que hoje existem em relacionamentos, todos os problemas que hoje existem na falta de maturidade das pessoas,
todos os problemas hoje que existem por conta de medo de se relacionar com alguém, todos os problemas que existem hoje com medo de se entregar por completo para alguém, tem um dedo de um homem na história. E via de regra, alguém que ocupa ou ocupava uma figura, uma posição de pai, né? E o nome dessa live é Me Chame de Pai, vocês vão entender. E aí, você começa a conversar com as pessoas, né? Você vê como que existe um buraco do tamanho de um mundo dentro de alguém, e esse buraco, ele na maioria das vezes é causado pelo pai. E a paternidade, ela é muito forte na vida de alguém, né? A paternidade, ela ocupa um espaço tão forte na nossa vida que quando você não tem a figura do pai dentro de casa, quando o pai não aparece em casa, quando o pai inexiste na família, o tamanho daquele buraco que era reservado para o pai abençoar a esposa, os filhos, ele é tomado pela ausência do pai. Então, assim, o pai presente ele transmite uma presença desproporcional. O pai ausente transmite esse mesmo buraco, tá? Ele é tudo em volta do pai, né? O pai ele tem uma influência nas nossas vidas que chega a ser desproporcional, né? Se a gente pensar aqui friamente nos esforços enormes, né, de mulheres e de mães e que tentam compensar esse problema que o pai tem, essa falta que o pai traz, essa ausência da masculinidade genuína dentro de casa, a gente vai começar a pensar assim, com muito pessimismo com relação ao mundo, né? E eu estou aqui com vocês agora, eu estou na internet e não estou sozinho, porque existe uma urgência em resgatarmos um pouco mais disso. A gente resgatar um pouco do que uma paternidade que realmente impacta vidas de maneira positiva, de maneira a glorificar a Deus. Isso é uma urgência, tá, queridos? É uma coisa assim. A gente poderia ficar aqui por muito tempo falando sobre isso, sobre como que sobre como recai em nós homens, um peso e uma responsabilidade. E que, infelizmente, nem todos os homens estão dispostos a arcar, né? E isso eu falo com muita tristeza no meu coração, né? Porque, veja, eu como homem, eu tenho uma estrutura que comporta muita carga, né? Isso é visível na minha aparência. Se você olhar para mim, olhar para a Pamela, minha esposa, você vai falar assim, cara, eu tenho uma sacola pesada para dar para alguém, eu vou dar para o João, né? É uma coisa que, assim, ela é observacional, tá? Ela é lógica, não tem como você fugir disso, tá certo? Nós fomos feitos, nós fomos criados, nós nascemos, nós nos construímos, né, como gente, nós homens, uma naturalidade, tá, em receber carga. Então, uma coisa que para mim, por exemplo, é absolutamente normal, para minha mulher jamais será normal, tá? Por quê? Porque eu sou homem, tá? Então, esse tipo de coisa assim é tão básico, é tão elementar, né? Mas por conta de todo um relativismo cultural, todo o movimento pós-moderno que a gente vive hoje, os homens estão dando mais lugares para as mulheres agirem como homens, né? Agirem como era de se esperar de um homem, né? E eu não sei onde que isso entrou, eu não sei em que período exatamente isso começou, a gente tem algumas pistas, né? Mas o fato é que as mulheres hoje estão ficando cada vez mais preparadas a encarar o que deve ser feito por conta de uma paternidade que simplesmente não existe, né? Ficou do lado de fora do portão da casa. Ficou naqueles bancos da igreja do domingo e não voltou para casa junto com esse indivíduo que está aí do seu lado, né? Com você, que talvez que esteja assistindo isso agora, está começando a ficar com raiva de mim, né? Porque os homens hoje em dia, eles não aguentam também que tenham sua atenção chamada, né? Que se sentem muito ofendidos. Os homens não só não estão acostumados com carga e sobrecarga, como não suportam nenhum tipo de crítica, né? Afinal de contas, essas reticências aí, né? Vai da cabeça de cada um, né? Porque lógica não existe nisso, não existe isso, né? E aí a gente pode falar, vamos trazer um pouquinho aqui, né? Para paternidade. A gente pode falar sobre eventos da nossa vida, que marcaram a nossa vida, de maneira ruim, de maneira boa. A gente pode falar de fases da nossa vida, que foram marcadas de maneira ruim e de maneira boa. E a gente pode falar de conceitos da nossa vida, que foram formados por conta de um pai bom, né?
e de um pai ruim. Os pais definem muitas coisas nas vidas dos filhos. Muitas coisas. Eu fico impressionado como que eu tenho impacto sobre os meus filhos. Eu ainda estou aprendendo isso, confesso para vocês, né? Nós temos 5 filhos, são crianças pequenas ainda. E aí... Pois é, né, Luiz? Chamei para ver a live, quando viu que era você, disse que não ia ver. O cara já, né, não suporta, né? Aí, ó, toquei na ferida dele, né? É um videogame, não tem jeito, né? Então, quer dizer, o João ele serve até determinado ponto, né? Até o João tocar, enfiar o dedo no meu queijo, o João não serve mais para mim, né? Então a gente coisifica as pessoas, né? A gente tem um termo melhor para isso, né? Mas essa coisificação do outro não tem limite, né? É igual aquele pastor da sua igreja, né? O pastor, um cara bacana, um cara que é bíblico, né? E aí o cara de repente fala assim, olha, eu acho que crente não deve beber. Aí você toma um vinho na sua casa com a sua esposa, né? Aí você fala assim, não, aquele pastor para mim não presta mais. Né? Não serve de nada. O cara fala que crente não pode beber, não. Rasga a folha assim, ó. Esse cara não serve mais para ser um pastor, né? Idiotice, né, queridos? Convenhamos, né? Mas a nossa vida é muito marcada pela paternidade. E eu, por muitos anos, trabalhei muito viajando, para cima, para baixo, eu não ficava em casa, né? E aí, quando eu finalmente chegava em casa, meus filhos já estavam dormindo, mesmo quando eu não viajava. E quando eu ia trabalhar, eu saí de casa umas 6h30, meus filhos ainda estavam dormindo. Então, de segunda a sexta, eu não ficava em casa com meus filhos em hipótese alguma, né? E foi assim quase 3 anos. E quando eu finalmente fui desligado dessa empresa e eu resolvi voltar os olhos para dentro de casa, eu estava realmente numa corrida muito acelerada de carreira, e foi uma bênção para mim, esse freio de mão que Deus puxou. A Pamela começou a ficar assustada comigo dentro de casa, né? Eu já era um cara crente, eu já era um cara que trabalhava, né, na igreja, eu tinha meus dons, eu tentava exercer meus dons na igreja, eu dava aula com a Pamela na igreja, né? A gente era conselheiro de jovens, a gente, enfim, uma família comum, né? Uma família que não dá esparro, não causa escândalo, né? A gente sempre foi, assim, alguma referência, de alguma forma, para alguma coisa que prestava, né? Mas aí a Pamela me viu em casa com meus filhos e ela ficou assustada, né? Ela falou assim, você tá muito agressivo, você tá muito assim, você tá muito assado. Eu assim, não tô, como assim, tô agressivo e tal? Não, calma, né? Ele é muito novinho, né? E aí, nada como o Espírito Santo de Deus para usar nossas mulheres para falarem com a gente, né? E falarem com a gente com autoridade, falarem com a gente com verdade e em verdade, né? Se você é homem, você tem uma esposa que te ama, e você é um cara que crê em Jesus, se você é um discípulo de Jesus, você já deve ter experimentado isso, né? Como que é uma bênção você ouvir da tua mulher um conselho, né? Uma admoestação, uma bronca, né? Um esporro, às vezes, e você fala assim, cara, se ela está dizendo isso, eu devo estar no mínimo demonstrando algo para ela pensar isso, né? Então vamos colocar isso. E aí, queridos, eu fui vendo como que realmente eu era um pai medíocre, né? Porque trabalhar para pagar boleto e não ter nenhum vício, desculpa, isso não é mérito, tá? Isso é obrigação nossa. Isso é nossa obrigação, né? Você levar uma sacola, malas pesadas para sua esposa, você ser cavalheiro com ela, isso não é mérito nosso. Isso é obrigação nossa, tá? Então, se você não está fazendo nem isso, você está muito aquém daquilo que é o mínimo que se espera de um homem, né? Mas eu quero falar de paternidade. Eu tenho um tempo muito curto, já estou quase atrasando. E por que eu coloquei esse título, né, nessa live, né, Me Chame de Pai? Por que isso? Porque existe uma coisa muito profunda nesse termo, né, nesse vocativo de pai. Porque Jesus, quando nos ensina a orar, ele ensina o Pai Nosso, né, e começa, Pai, Pai, Pai. Ele começa a chamar o Senhor, o Jeová Rafá, né, o Yahvé, aquele nome que é impronunciável, aquele nome que dependendo da língua não tem vogais, aquele nome que na hora de um sacerdote escrever, ele pegava uma tinta especial, ele tinha que se limpar, ele tinha que... Aquele nome santo. Jesus vira e fala assim, Pai, chama ele de Pai. Né? E esse Deus apresentado por Jesus como Pai, ele se revela a nós também na paternidade. E aí você começa a entender, né? Por que a paternidade tem um peso tão grande, tão injusto com as mulheres, talvez, né? Dependendo do seu olhar. Porque esse peso é tão desproporcional. Porque Deus deu para mim e para você um título que é dele.
ele deu um título pra gente, que é dele. É dele. E somente isso deveria bastar. Somente isso. Porque tudo aquilo que os nossos filhos vão colher em vida, na nossa paternidade, vai apontar ou não para Deus. E tudo que existe nesse mundo, tudo que é visível, tudo que é matéria, tudo que é palpável, todas essas coisas materiais, né? Esse telefone, essa parede, tudo que você tem, que você pode pegar, tudo isso aponta para uma realidade espiritual. Tudo da nossa vida. Sabe aquela briga que você tem com a sua mulher? Que você tem com seu esposo? Sabe aquela briga assim, sem noção? Do nada? Você pode ter certeza. Isso aponta para algo que é espiritual. Porque nós aprendemos na palavra que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Nossa luta não é contra seres humanos. Quando Adão estava lá em Éden, e Deus deu para ele uma missão de proteger o jardim, de montar guarda no jardim contra os inimigos dele, que é isso que aquela palavra quer dizer, não existia outros seres humanos. Adão tinha que guardar aquele lugar que Deus fez para ele de principados e potestades. Né? Quem pecou primeiro? Será que foi Eva que pecou primeiro? Será que foi Eva que pecou primeiro? Então perceba o valor que é o título de pai. O valor que é. Perceba, tenha o discernimento e receba esse peso agora, em nome de Jesus. Recebe o peso da paternidade agora, em nome de Jesus. Recebe de peito aberto. Recebe de peito aberto. Cara, eu garanto para você que não vai doer. Eu garanto para você que seu pinto não vai cair. Eu garanto para você que você não vai perder suas forças. Você não vai ficar fraco. Você não vai murchar. Você não vai perder seus sonhos. Você vai agir como um homem, cara. Então, em nome de Jesus, receba o peso da paternidade. Fala, Fábio. Beleza, doutor? Receba esse peso. Você tem um filho que não é teu? A tua mulher tem um filho que teve com outro cara que não é teu? Receba o peso da paternidade. Se revista desse atributo de Deus e passe isso para frente. Passa para frente. Pense em tudo aquilo que Deus faz conosco. Todos os livramentos que Ele dá com a gente. Todos os trancos, barrancos, tudo. Teve um dia desse aqui pertinho aqui do escritório. Eu estacionei o carro. Eu quase fui atropelado, queridos. Eu quase fui atropelado, um motoqueiro na contramão, subindo na contramão, coladinho nos carros estacionados. Ele quase me pegou. Essa foi a ocasião que eu percebi. E todas as outras que eu não percebo. E eu sei que existe uma mão de Deus me segurando. Por quê? Porque Deus é pai. Porque Ele é um pai. Então, você que é homem, está me escutando agora? Receba, em nome de Jesus, receba o peso da responsabilidade da paternidade. Enquanto você não fizer isso, o mundo não vai melhorar. A tua família vai continuar uma lástima. A igreja que você congrega vai continuar um engodo. Os seus louvores, as suas orações não serão ouvidas. As meditações que você fizer não vão surtir efeito nenhum. Você não pode negar uma coisa que Deus colocou dentro de você. Você não pode negar isso. Você pode fazer plástica no nariz. Você pode fazer implante capilar. Você pode até mudar de sexo, cara. Você nunca vai mudar o que está dentro de você. Nunca. Nunca. E como nós padecemos com filhos órfãos? Por que você acha que lá em Tiago está escrito que a verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvas? Por que você acha que está escrito lá? Você acha que isso é coisa moderna? Você acha que falta de pai é coisa de pós-modernismo? Coisa da esquerda? Isso é coisa de pecado, cara. Isso é coisa de pecado.
Por que a igreja cuida de órfãos e viúvas? Porque não tem homem cuidando de órfão e cuidando de viúva. E você acha que vai acontecer o quê, cara? Que vai de uma maneira mágica, sobrenatural, vai vir uma ajuda assim, ó. Vai vir um Pix para a conta da pessoa. E deixa eu te contar uma coisa, cara. Ainda que venha um Pix. Um Pix jamais vai substituir um pai. Um boleto pago jamais vai substituir um pai. Sabe uma das coisas que mais fortalecem crianças? Pesquisa científica revela isso. Um pai almoçar com o filho. Na mesma hora, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, não precisa trocar nem uma sílaba. Nem uma sílaba. Isso aumenta a confiança que a criança tem no mundo, ela mesma. Só de comer do lado do pai. A mãe... Se você pesquisar sobre índice de retenção em igreja, você vai ficar mais chocado ainda. Mais chocado ainda. O índice de retenção de filhos na igreja, quando o pai vai à igreja, é de 87%. 87%. Quando só a mãe vai à igreja, 3%. 3%. Você está entendendo a seriedade do que eu estou falando? É por isso que tem muito homem que não assiste essas lives, né? Que tem raiva de mim. Cara, que legado que você vai deixar para frente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então a gente está aí, né, em vias de celebrar mais um Dia dos Pais. Eu pergunto para você, cara, o Dia dos Pais, ele não é igual ao dia do seu aniversário. Você não celebra só por celebrar. Quem que quer celebrar um pai ausente? Quem que quer celebrar um pai viciado em joguinho? Quem que quer celebrar um pai que perdeu tudo em aposta? Quem quer celebrar um pai violento dentro de casa com a mãe? Quem quer celebrar um pai desse? Outro dia eu fiquei feliz, estava vendo um Reels de um cara, ele estava dando graças a Deus, porque as filhas mais novas dele, são muito novinhas, elas gritam muito dentro de casa. Gritam muito. E aí ele falava assim, olha, tem pesquisas recentes que dizem que as crianças, quando elas se soltam muito, é porque elas têm segurança onde elas estão. Elas gostam, elas sentem liberdade onde elas estão, elas conseguem ser elas mesmas. Se vocês passarem um dia lá em casa, vocês vão falar assim, acho que o João está fazendo um bom trabalho. Porque os meninos, vocês não têm noção. E eu sei que eles estão bem. Eu fico me lembrando de filhos, de irmãos, de igreja, que não podiam nem olhar para o mosquito voando. Nem um mosquitinho que passou aqui, chamou a atenção. Mas é lindo de ver, né? Ah, um menininho ali, olha, tão novinho, olha só. Ele não tira os olhos do pastor. É claro que não, né? Você chegar em casa e não tiver feito isso, como é que vai ser? Como é que vai ser? E o legado que você está deixando para esse filho? Filho, na presença de Deus você fica calado. Nossa, que legado, hein, cara? Que legado, hein? Na presença de Deus fica calado. Seu filho nasceu para falar de Deus. Aí você quer que ele na presença de Deus fique calado, cara? Ele tem que conversar, ele tem que saber que Deus é esse. Ele tem que saber ser ele mesmo. Ele tem que descobrir que o propósito que ele tem nesse mundo. Mas é claro, como é que você vai passar para frente um legado se você não tem legado para passar? Você quer transmitir um legado de alcoolismo para os seus filhos? Um legado de frequentar a igreja aos domingos de manhã? Só isso? Então, veja bem, agora, nesse final de semana, nesse próximo domingo, muitos celebrarão o Dia dos Pais, mas nem todos. Nem todos.
Eu preciso te chamar para essa responsabilidade. Quando teu filho, tua filha te chamar de pai, em nome de Jesus, você vai se lembrar. Você vai morrer de raiva de mim, cara, mas você vai se lembrar que você está representando Jesus para ele ali. Você está representando o Pai das luzes para eles ali. E você tem um peso na vida deles que você não faz ideia. Você não faz ideia. Queridos, eu estou longe de ser um pai exemplar. Eu sou um péssimo pai. Eu sou um pai lastimável. Lastimável. Eu falo com propriedade com vocês. Podem perguntar para minha esposa, para os meus filhos. Eles vão te falar muitos defeitos que eu tenho. Muitos defeitos que eu tenho. Mas eu tenho um temor dentro de mim. Eu tenho um temor muito grande dentro de mim. Que sempre que eu me lembrar, daqui para frente, que alguém está me chamando de pai, eu vou me lembrar daqui para frente que eu preciso representar um pai muito melhor do que eu. E não vai ser nenhum peso para mim isso. Nenhum peso. Então eu divido com você esse peso, esse rojão, esse cetro. Divido com você agora essa responsabilidade. Que você tenha temor de Deus na sua casa. Para que teus filhos possam testemunhar aquilo que Deus faz na sua vida. Na sua vida. Não tem uma vida vazia. Não tem uma vida medíocre. Queira ser celebrado nesse domingo. Queira ser celebrado. Amém? Então eu vou deixar para vocês aqui um vídeo que eu fiz em homenagem aos homens que topam fazer esse voto comigo. Um voto diante de Deus, para haver mérito no Dia dos Pais. Mérito. Muito mérito. E todos os louros, todas as honrarias, todas as benesses, toda a glória, todo o louvor ao Pai das luzes, ao Senhor, o nosso Deus, aquele que vive, aquele que pode consertar a nossa vida, a nossa mente. Lembra dele todo santo dia, porque todo dia pode ser um dia santo para você, para sua esposa e para os seus filhos e filhas. Amém? Obrigado por estarem aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado, Diegão. Amém. Amém. Fala, Derek. Amém. Abraço, querido.